Olá, boa noite. O É Notícia recebe hoje a professora de Direito Constitucional da FGV São Paulo e advogada Heloísa Machado de Almeida, para analisar a decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal de receber a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Professora, boa noite, obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa noite, é um prazer estar aqui. E aí, recapitulando um pouco, nesta semana, a primeira turma do STF, por unanimidade, decidiu receber a denúncia que foi enviada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e 7 aliados dele, que formavam o núcleo ali do poder do governo passado, por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. Isso significa que agora eles começam a responder criminalmente, oficialmente são réus, e podem ser, ao final, julgados culpados ou inocentes, né? E muitas pessoas, quando esse assunto vem à tona, fazem a seguinte pergunta, eu já ouvi várias vezes, imagino que a senhora tenha ouvido ainda mais. O Bolsonaro vai ser preso? Bom, essa realmente é uma questão que muita gente pergunta e tem dúvida em relação a esse processo. Para responder, a gente precisa entender que pela Constituição brasileira, uma pessoa só pode ser presa, em regra, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, uma vez que ela é condenada e não tem mais nenhum recurso possível para apelar dessa condenação. Quando essa condenação está, então, portanto, pacificada, sedimentada, começa a execução da pena. E aí a pessoa pode ser presa, se recebeu de fato uma condenação maior que 8 anos, ela já começa, inclusive, em regime fechado. Então, essa é a regra. A pessoa só vai presa depois de condenada e depois que foram esgotados todos os recursos e se a pena a qual ela foi condenada também é superior a 8 anos para começar já em regime fechado. Ou seja, que não é o caso do ex-presidente Bolsonaro agora, porque ele ainda não foi julgado, é só o começo desse processo penal. Exatamente. Então, qual é o status de Bolsonaro agora? Ele é apenas réu, ele se tornou réu agora com a denúncia sendo recebida e ele vai responder esse processo e está respondendo a este processo em liberdade. Mas o ordenamento jurídico brasileiro também prevê a possibilidade de uma prisão antecipada, de uma prisão antes desse trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é na hipótese de uma prisão preventiva, uma prisão provisória, uma prisão para manter a regularidade da ação penal. Então, a legislação processual penal prevê, como uma exceção, que uma pessoa pode ser presa antes da condenação se ela eventualmente estiver tumultuando a instrução probatória, por exemplo, ameaçando testemunhas, se ela ameaçar a própria aplicação da lei penal, como, por exemplo, tentar fugir, ou se ela continuar cometendo crimes, que é o que a gente chama da hipótese de manutenção da ordem pública. Então, se estiverem presentes esses requisitos, uma pessoa pode ser presa preventivamente antes da condenação. Não há nada que indique que o ex-presidente Jair Bolsonaro, neste momento, sofrerá algum tipo de prisão provisória ou preventiva antes de um eventual julgamento e uma possível condenação. Mas algum tipo de medida cautelar pode ser adotada com relação a esses réus agora, só pelo fato de eles terem se tornado réus ou não? Apenas se houver um caso que os juízes entendam, por exemplo, que está tumultuando o processo ou alguma coisa desse tipo. Ou seja, precisa de um fato novo ou eles virando réus, eles já estariam sujeitos a algum outro tipo de medida? A imposição de medidas cautelares, dessas medidas preventivas antes de uma condenação, elas precisam ter uma justificativa. Alguns desses réus já receberam essas medidas, Então, Braga Neto já sofreu uma ordem de prisão, Bolsonaro já teve o seu passaporte recolhido. Então, vários desses réus já sofreram no curso da investigação uma série de medidas cautelares. Para que eles recebam novas medidas cautelares, fatos novos devem ser apresentados. E com relação a essas sessões que a gente assistiu nesta semana, o que as falas das defesas e dos ministros indicam sobre o que a gente pode esperar aí para esse julgamento? Eu sei que tem sempre sinais que são enviados ali, tanto pela estratégia dos advogados, de como eles pretendem defender os seus clientes, como por parte dos ministros de como eles estão entendendo aquela questão que está sendo apresentada, Não, excelente ponto, Beatriz, porque
Nessa sessão, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, analisou apenas o recebimento da denúncia, que pela lei exige indícios mínimos de autoria e materialidade. Exige que aquela acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República se apresente coerente, com argumentos que fazem sentido, que indique a conduta de cada um daqueles apontados como possíveis criminosos. Então, a gente está falando de um juízo muito inicial sobre condições mínimas para começar uma ação penal. Mas, ainda assim, a gente já consegue perceber, tanto em argumentos de defesa como na própria posição da Procuradoria-Geral da República e como os ministros analisaram as questões, que alguns temas podem vir a ser suscitados ao longo do julgamento. Então, o que foi muito interessante da gente acompanhar nessas sessões? Um primeiro ponto foi a rejeição de uma série de argumentos preliminares que a defesa apresentou. A defesa apresentou uma série de questionamentos sobre violação do direito de defesa por falta de acesso a documentos. Ora, apresentou também uma reclamação de que eram muitos documentos e, portanto, eles não conseguiam produzir uma defesa eficaz e eficiente aos seus clientes. Eles fizeram questionamentos em relação a um eventual impedimento e a suspeição de ministros que estavam ali na primeira turma. Fizeram questionamentos em relação ao local de julgamento, na própria primeira turma, se não deveria ser o plenário. E questionaram também a integridade da colaboração premiada oferecida pelo CID. Desses argumentos todos, alguns foram pacificados. Então, a questão do impedimento e suspeição, a primeira turma rejeitou e, de fato, o plenário já tinha rejeitado esse argumento. Então, nessa perspectiva, esse argumento não deve voltar mais vezes nesse julgamento, porque o plenário já se manifestou por amplíssima maioria que Zanin, Dino e Moraes têm condições de julgar Jair Bolsonaro e os demais réus, e também a primeira turma reafirmou essa posição de plenário nesses dias. Então, esse é um assunto que a gente pode ter como superado. A mesma coisa a gente pode falar sobre o espaço de julgamento que é a primeira turma. A primeira turma, por maioria de 4 votos a 1, e aqui o ministro Fux ficou vencido, considerou que o espaço é a primeira turma, e aqui a gente está falando de algo relevante, por quê? Porque foi a maioria dos ministros, ou seja, foi o plenário do Supremo Tribunal Federal que concordou com essa mudança do regimento em 2023. Então, todos eles já imaginavam as consequências para as ações penais serem julgadas nas turmas. Mas outros argumentos pode ser que voltem durante o julgamento. E aqui me parece que o principal deles será compreender a validade e a eficácia do acordo de colaboração premiada de CID. Houve uma reclamação da defesa de que talvez ele tivesse mentido nos termos, de que ele mudou muito as suas versões, e isso deixou tanto o ministro Zanin como o ministro Fux, vamos dizer assim, em dúvida sobre se Mauro Cid deverá ou não receber os benefícios da colaboração premiada. Então, por enquanto, o debate não é sobre a validade das provas produzidas. O debate é: será que esse colaborador merece o prêmio a qual ele negociou com essas declarações? Então, porque Mauro Cid é um dos 8 réus agora que se tornaram réus, que é o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, que fez essa colaboração, mas teve idas e vindas, muitas idas e vindas essa colaboração, né? Então, para eu entender, por hora, a senhora não vê prosperando esse argumento de que essas idas e vindas fazem com que o que ele falou ou os indícios que foram colhidos até agora a partir do que ele falou sejam descartados, e sim algo que pode prejudicar o próprio Cid, mas não beneficiar os demais, é isso? Exatamente. Foi nesses termos que o debate se deu na primeira turma. Num primeiro momento, eles já avaliaram, bom, para efeitos de recebimento da denúncia, o acordo permanece íntegro e não é o momento para a gente debater se de fato os termos do acordo foram cumpridos ou não, ou seja, se o Cid entregou tudo que deveria ter entregue e da maneira pela qual o acordo exige que seja feito, né? Mas o ministro Fux e o ministro Zanin falaram, bom, se ele mudou de versões, se ele mentiu, se ele prejudicou o andamento da investigação ao invés de colaborar, ele não receberá os benefícios.
Então, por enquanto, o debate é sobre se ele vai receber ou não algum tipo de benefício em razão da sua colaboração, ao invés de um questionamento sobre as provas. Ainda que a defesa tenha argumentado, durante as sustentações orais e em suas razões escritas, de que ele teria sido coagido a fornecer alguma daquelas informações. Mas isso foi rejeitado pela primeira turma já na sessão dessa semana. E aí, sobre alguns temas que foram levantados nestas sessões aqui da primeira turma que receberam a denúncia, me chama a atenção o posicionamento do ministro Fux, que dá alguns sinais de que há pontos desse debate sobre o 8 de janeiro e sobre essa tentativa de golpe que podem ter um entendimento ainda a ser construído ou alterado aí ao longo dos próximos meses pelo Supremo. Tem dois que eu queria trazer aqui e pedir para você ajudar a gente a entender um pouquinho. O primeiro, essa questão do crime consumado e do crime tentado, né? O Fux, ele traz um pouco esse debate jurídico para lá. E é um pouco o argumento de alguns também dos acusados, no sentido de um golpe não foi concretizado, né? Ou seja, não houve, de certa maneira, uma tentativa de golpe que tenha sido corroborada ali pelo ex-presidente, e aí cada defesa tenta tirar o seu próprio cliente daqueles fatos que são narrados pela Procuradoria, né? Por outro lado, o ministro Flávio Dino, ele apontou, achei muito curioso, que ele falou assim, que o eixo das sustentações orais das defesas dos advogados vão no sentido não de negar o que aconteceu, mas de afastar a autoria, ou seja, que é isso que eu estava falando, olha, não foi o meu cliente que organizou essa tentativa de golpe, e não no sentido de dizer não houve uma tentativa de golpe. Então eu queria entender como que fica esse debate do crime, da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, isso per se é um crime, quais são esses atos que são implicados ali pela PGR, que indicariam que havia essa organização nesse sentido, ou se você tem essa leitura aí mais parecida com o do ministro Flávio Dino, de que as defesas foram mais na linha de tirar o seu próprio cliente da reta do que de negar que aquilo que aconteceu, aconteceu. Pois esse debate sobre a natureza desses crimes, ele já começou com os primeiros julgamentos das pessoas envolvidas no 8 de janeiro, né? E a gente já tem centenas de pessoas sentenciadas pela prática desses crimes. E aqui é importante a gente ter em mente que quando a gente vai analisar um tipo penal, que é a descrição do crime, a gente tem que olhar exatamente para as palavrinhas que estão descritas lá. E como é que essa lei foi criada, como é que esse crime está descrito? A gente tem no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e esse é o nome do crime, começa com tentar, mediante violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo o regular funcionamento dos poderes da República. Então, veja, o próprio tipo penal fala em tentar, né? E é por isso que se compreende que, neste caso, a tentativa ela já é a consumação do crime. Vamos olhar para o tipo penal do golpe. Golpe de Estado é o nome do crime, mas quando a gente vai ler o que está escrito na lei, diz assim: tentar, mediante violência ou grave ameaça, depor um governo legitimamente eleito. Então, veja, de novo, o crime diz que só tentar já é consumir, né, este crime. Então, de fato, a gente está diante de uma previsão legal que trata a tentativa como consumação desse crime, né? Então, a gente está falando aqui de um debate que já está superado pelo plenário do Supremo, um debate que, inclusive, o ministro Fux participou em centenas de condenações. Agora, avaliando especificamente como esses crimes foram trabalhados pela acusação, pela Procuradoria-Geral da República. A gente tem ali uma descrição bastante complexa da prática desses crimes. Porque, diferentemente de crimes que têm, vamos dizer assim, uma consumação imediata, então, por exemplo, furtar algo, né? Roubar alguém, subtrair coisa alheia, é muito fácil você perceber qual é o ato criminoso envolvido. Ele é praticado naquele momento
e naquele momento ele se exaure. Este outro tipo penal que a gente está falando, que é da tentativa de golpe, da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, exige um outro tipo de conduta. E é aí que a Procuradoria-Geral da República passou a apresentar uma concatenação de atos, desde meados de 2021, todos eles com este propósito de abolir o Estado Democrático de Direito e tentar dar um golpe. Então a gente está falando de investigações contra opositores, a gente está falando de críticas às urnas eletrônicas, de ataques ao Supremo Tribunal Federal, de toda a discussão sobre uma possível minuta de golpe ou não, até se chegar eventualmente num plano de assassinato de autoridades e o próprio 8 de janeiro como algo que permitiria uma perturbação pública capaz de gerar uma reação que desencadearia um golpe, né? Então a descrição ela é muito mais complexa do que esses crimes com os quais a gente está mais acostumado a lidar, a interpretar, né? Matar alguém, é muito claro identificar se aquilo aconteceu ou não. Para esses crimes, a gente está falando de múltiplos atos, de uma contextualização e com este propósito do cometimento do crime. Como é que as defesas se posicionaram em relação a esses atos? Isso é muito curioso. Acho que um primeiro ponto a ressaltar é que as defesas mostraram solidariedade com o tribunal e reconheceram a gravidade do que aconteceu no 8 de janeiro e também durante os anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E passaram, então, a adotar uma estratégia de tentar demonstrar que a denúncia da Procuradoria-Geral da República não conseguiu criar um liame direto e claro entre esses acusados e a prática dos atos. Então, de fato, ninguém ali negou a gravidade do que aconteceu e de que tivemos, talvez, em curso uma tentativa de golpe, uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E tentaram, como o ministro Dino bem ressaltou, afastar essas pessoas dessa eventual conspiração, desse plano golpista. E um outro ponto relevante das defesas, todas elas, de certa maneira, afastaram os seus clientes, né, os réus, do 8 de janeiro. E, de certa maneira, aquelas pessoas do 8 de janeiro que foram, pela descrição da PGR, incitadas por esse grupo, né, que serviam a esse grupo e que parece que são leais a esse grupo até agora, foram abandonadas à própria sorte com um argumento de, bom, eles decidiram fazer isso por conta própria. Ninguém aqui teve envolvimento no 8 de janeiro. Então, a gente está diante de um caso bastante complexo. De fato, já há uma interpretação bastante ampla do tribunal sobre esses crimes, em razão dos condenados do 8 de janeiro, mas todos esses debates vão voltar à tona agora no julgamento dessa ação penal. E ainda falando, então, dos condenados com relação ao 8 de janeiro e de como o Supremo vem tratando isso. O ministro Fux levantou um debate que vem sendo feito por parte da sociedade, estimulado pelos aliados do ex-presidente Bolsonaro, mas não apenas, com relação à dosimetria dessas penas. Sim. Ou seja, indicar que pode haver um excesso, uma mão pesada por parte do Supremo em alguns desses casos do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, ele fez questão na fala dele, nessas sessões, de frisar muitas vezes que, olha, a gente não estava falando só de senhorinhas carregando uma Bíblia que foram rezar, né, no Sim. Supremo. A gente assistiu outra coisa naquele dia e as imagens mostram isso, até veiculou imagens ali na sessão e tudo mais. Qual é a leitura que a senhora tem com relação a essa dosimetria? O Supremo realmente pesou a mão e agora tende a analisar isso novamente? Isso pode contaminar ou favorecer, de alguma forma, a análise dos outros casos desse inquérito, dessa trama golpista? Por exemplo, a situação do ex-presidente Bolsonaro e dos seus aliados. Isso pode ser usado pelas defesas também a favor deles? Bom, nós fizemos um levantamento das condenações do 8 de janeiro. Pegamos todas as decisões, as condenações e tentamos mapear, afinal de contas, como se deu essa dosimetria, né? Em relação a esses crimes mais graves, né? Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado.
O que a gente percebeu é que as penas mais baixas dos acusados para esses crimes foi de aproximadamente 11 anos e 6 meses. E as penas mais altas foram de 17 anos e 6 meses. E que a maior parte desses acusados e condenados já pelo tribunal teve uma pena de aproximadamente 13, 14 anos. São penas altas. Mas são penas altas em razão da interpretação que o Supremo deu para esses crimes. Porque um primeiro debate que apareceu no tribunal foi o seguinte: eu não posso somar a pena desses dois crimes, porque um, para ser cometido, precisa do outro. E, portanto, eu vou analisar como se fosse um crime só. Essa, por exemplo, foi a posição do ministro Luiz Roberto Barroso. E ele ficou vencido. A maior parte do tribunal compreendeu que é possível identificar um crime autônomo como a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e um outro crime no golpe de Estado. A pena desses crimes é alta porque o legislador assim impôs, né? São penas de 8 a 12 anos, salvo engano, no que se refere à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e acho que de 8 a 14 para golpe de Estado. Então a gente está falando de penas altas, definidas pelo legislador. Não é o Supremo que vai escolher a pena que vai aplicar para esse caso. É lógico que quando ele vai julgar, ele vai adotar interpretações que podem gerar uma dosimetria maior ou menor. Então, qual foi o principal fundamento para que essas penas fossem altas? Foi considerar a prática de dois crimes independentes, que é o que a gente chama de um concurso material de crimes. E aí eu somo a pena de um crime e somo a pena do outro crime. E por isso que a gente chega a essa média alta de anos, que é de 13 a 14 anos, né? Já houve divergência em relação a essa interpretação. O ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, ficou vencido em relação a esse ponto. E esse debate provavelmente será levantado novamente como um argumento de defesa no julgamento da primeira turma. Em razão da quantidade de casos que já considerou a possibilidade da prática autônoma desses dois crimes, me parece improvável que os ministros mudem de posição depois de terem julgado centenas de casos dessa maneira. Ainda mais em se tratando desse núcleo que seria o núcleo responsável pela organização desses crimes, né? Por articular, por pensar e por colocar em marcha a prática desses dois crimes. Mas dissidências sempre existiram no Supremo Tribunal Federal em relação à interpretação desses crimes. Ministro Nunes Marques invariavelmente ficou vencido em maior ou menor medida no que se refere à dosimetria. Ministro Luiz Roberto Barroso, que eu já mencionei. Ministro André Mendonça. Fux deu sinais de que talvez reveja a sua posição em relação a esse ponto. Mas, de maneira geral, me parece que o Supremo vai continuar mantendo a interpretação que já adotou para essas pessoas envolvidas no 8 de janeiro. E a gente não tem um prazo para que esse julgamento do ex-presidente Bolsonaro termine, mas pela sua experiência, pelos indicativos que o Supremo deu até agora e pelas decisões que já tomou, o que a gente pode esperar? Bom, essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta mais difícil, Beatriz. Quanto tempo leva? Bom, na letra da lei não leva muito tempo, né? Os prazos processuais eles não são longos. Mas a gente tem uma série de etapas pela frente, né? A gente tem uma etapa de interrogatório dos réus, a gente tem uma etapa de oitiva de testemunhas, de defesa e de acusação. A gente tem uma etapa de eventuais diligências e perícias que sejam necessárias, o que é possível nesse caso, porque, afinal de contas, há muita mídia que foi encontrada em celulares, em computadores, então é possível que você tenha pedidos de perícia, até que o relator dê por encerrada essa instrução penal e libere o caso para julgamento. Então, é possível que o caso termine este ano? É possível, né? O Supremo já julgou ações penais nesse tempo. A gente tem que lembrar que essa é uma investigação que está em curso, pelo menos desde meados de 2021, né? Com inquéritos tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente já tem de investigação aproximadamente uns 4 anos e agora se começa, né, o julgamento de uma ação penal.
Mas eu também não estranharia se eventualmente se adentrasse ao próximo ano até que se desse continuidade a essa ação penal. A gente tem que lembrar que o Supremo e a primeira turma é um tribunal que julga muitos casos, né? Então ele tem um problema de agenda também. Este é um caso relevante para a história brasileira, mas não é o único. Há uma série de casos relevantes pendentes de julgamento. Então vai depender de como essas fases processuais vão se desenrolar e de como a agenda do tribunal vai se organizar para incorporar esse julgamento e essas fases todas na sua pauta. E aí a gente tem um ex-presidente sendo julgado, né, perante o Supremo Tribunal Federal, e algumas das defesas, não só dele como dos aliados, trazendo argumentos que a gente já assistiu de outra maneira na época da Lava Jato, quando a gente tinha, na época, um ex-presidente, agora o presidente Lula, também sendo julgado criminalmente. Então, questionamentos sobre validade da delação, questionamentos sobre suspeição do juiz. Eu queria te pedir para analisar de uma certa maneira quais são os pontos de contato. Há algum? É completamente diferente? Faz sentido as pessoas compararem as duas coisas ou não? Bom, se a gente pensar em grandes operações da Procuradoria-Geral da República, envolvendo a alta cúpula política, a gente já volta um pouquinho mais para pensar em Mensalão, né, que acho que foi o primeiro grande caso criminal no Supremo Tribunal Federal. Completamente diferente, com uma ação penal para analisar a conduta de todos os réus. Então estava todo mundo junto ali em julgamento no Supremo, tudo sendo julgado em plenário. Então acho que ali foi um grande trauma do Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento de uma ação penal, porque de fato o tribunal ficou paralisado, julgando apenas aquele caso por praticamente um ano. Acaba o Mensalão, começa a Operação Lava Jato com uma outra estratégia, completamente diferente, né? Na Operação Lava Jato, as investigações e as ações penais foram pulverizadas entre Curitiba, São Paulo e Brasília, com a maior parte dos casos em Curitiba, e apenas as pessoas que tinham foro por prerrogativa de função estavam em julgamento ou em investigação no Supremo Tribunal Federal, né? Então, completamente outra dinâmica se estabeleceu ali, e ainda que a gente tem a possibilidade dos condenados em primeira instância terem chegado ao Supremo mediante recurso, a gente está falando de outra história, né? Agora começa uma outra grande, vamos dizer assim, operação da Procuradoria-Geral da República em relação a esses crimes. Eu vejo mais diferenças do que semelhanças. Primeiro, eu vejo uma grande diferença do tipo de crime que está sendo julgado, né? A gente aqui está falando de crimes que afrontam aí o alicerce do Estado Democrático de Direito. A gente está falando de uma estratégia da Procuradoria-Geral da República completamente diferente. Ao invés de juntar todos os réus numa ação, separou em núcleos, né, dividiu pela função que cada um desses núcleos teria numa grande organização criminosa e decidiu por concentrar tudo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, por sua vez, também teve um aprendizado institucional nesse meio do caminho. Que aprendizado foi esse? Dar mais competência para as turmas, para não paralisar o plenário com o julgamento de ações penais e resolver rapidamente os julgamentos que levantavam dúvidas sobre impedimento e suspeição. No caso da Operação Lava Jato, o Supremo demorou meses para pautar e julgar se de fato Sérgio Moro estava ou não impedido e suspeito naquele caso. E, enquanto não julgou, uma série de consequências foram acarretadas para aqueles réus e, claro, que especificamente para o ex-presidente Lula. Nesse episódio, o Supremo tirou isso de frente, de maneira colegiada, no plenário, todos os ministros analisaram os argumentos e, por amplíssima maioria, né, vencido o ministro André Mendonça, afastou esse argumento de suspeição e impedimento. Então, quando a gente olha
aqui numa trajetória de pelo menos 15 anos de ações penais no Supremo, a gente vê que algum aprendizado institucional aconteceu. Mas eu vejo mais diferenças no que está acontecendo agora do que semelhanças com as outras operações. E o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, ele é muito criticado, ele é um alvo direto, né? Já era quando era então presidente Bolsonaro, hoje ex-presidente, do seu entorno. Qual a leitura que a senhora faz com relação à atuação do ministro Alexandre neste caso? Se ele de fato está acumulando mais poderes do que ele deveria, ou se para fazer um enfrentamento de algo tão grave como o que a gente assistiu, foi preciso ter um juiz com esse poder aí e o respaldo dos demais, como ele vem tendo no Supremo. Aqui eu acho que eu gostaria de dividir essa questão em 2 pontos, né? Acho que um primeiro ponto Alexandre de Moraes foi alvo de ataques. Foi alvo de ataques, continua sendo alvo de ataques, mas é importante que se diga que foi alvo de ataques porque ministro do Supremo e porque presidente e ministro do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. E aí a gente tem que reconhecer que o ministro Edson Fachin, enquanto foi presidente do TSE, também sofreu ataques. Que o ministro Luiz Roberto Barroso, enquanto esteve na presidência do TSE, também sofreu ataques. Então, a gente não está falando de algo subjetivo, pessoal, de enfrentamento desses réus com Alexandre de Moraes. A gente está falando de ataques em razão da sua função e da sua posição institucional como autoridade capaz de controlar alguns desses atos. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. O outro ponto que a gente tem que considerar nessa questão que se a gente olhar para a maneira como o Supremo organiza as suas competências, a gente tem, de fato, muito poder concedido ao relator. Se a gente olhar para as ações penais, então, quase tudo é feito pelo relator. É ele que tem que determinar o tempo, é ele que convoca as audiências, é ele que determina. O regimento interno do Supremo dá um enorme poder para o ministro relator, ainda que depois ele tenha, querendo ou não, a supervisão da turma. Onde que eu acho que está o principal problema? O principal problema está nas investigações que foram conduzidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e algumas delas sem a anuência da Procuradoria-Geral da República, que é o que a gente já ficou conhecendo como os inquéritos de ofício, né? Isso é um problema? É óbvio que isso é um problema. Isso é regular no sistema jurídico, no sistema judicial? Isso não é regular. Como é que o Supremo chancelou isso, então? Qual foi o argumento que o tribunal usou para falar que isso poderia ser feito? O tribunal, quando analisou se ele poderia ou não abrir essas investigações de ofício, ele considerou o seguinte: bom, essa não é a regra, de fato, um tribunal não deve fazer isso, em regra, mas se a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão responsável por solicitar essas investigações, se omite e permanece inerte, o tribunal tem o dever de agir para defender as instituições e a Constituição. Então, esse assunto está claramente delimitado no Supremo Tribunal Federal como uma resposta à omissão da Procuradoria-Geral da República à época e à inércia em promover investigações para todos esses atos que agora a gente sabe que estavam acontecendo, agora que vieram a público, tanto no relatório da Polícia Federal, como na denúncia da atual Procuradoria-Geral da República. Então, a gente está falando, num primeiro momento, de ataques deferidos a esses ministros em razão da sua posição institucional, de um tribunal que dá enorme poder monocrático aos seus ministros, na regra, e de uma anormalidade que intensificou esses poderes em razão da inércia da Procuradoria-Geral da República. É uma conjugação de fatores que faz com que a gente tenha essa miríade de críticas sobre a posição de Alexandre de Moraes. Ou seja, é como se as coisas não estivessem funcionando bem e não só dando um superpoder para o relator no Supremo, mas também em outros ambientes, ou seja, no Planalto, na indicação do PGR, na atuação do PGR, é isso?
É isso. O Supremo, quando analisa esse inquérito, ele fala o que qualquer pessoa que estuda direito fala. Isso não deveria acontecer. Por que está acontecendo, então, e como nós vamos legitimar isso? Nós vamos legitimar porque a principal instância de controle é dos atos do Poder Executivo, na esfera criminal, que é a Procuradoria-Geral da República, se retraiu. E aí é dever do tribunal promover essas investigações. Essa foi a saída que foi colocada nesse momento. Uma grande questão que a gente tem é, já estamos em normalidade? Já podemos superar essa prática do tribunal? Eu acho que esse será um dos pontos que também terá eco no julgamento dessa denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Professora Heloísa, eu já li publicação da senhora dizendo que não vê o Supremo atual como um Supremo superpoderoso. Pelo contrário, e sim como um tribunal, por vezes, fragilizado. Eu queria que a senhora explicasse um pouco esse ponto de vista, porque ele contraria uma ideia que é corrente hoje em dia, né? De que há um Supremo ativista, há um Supremo que manda e desmanda, né? Que é essa ideia que vem sendo veiculada muito também pelos acusados neste inquérito. Queria ouvi-la. Pois parece uma contradição, mas não é, né? Primeiro porque a gente tem um tribunal que, de certa maneira, se fragilizou por más decisões que tomou ao longo dos últimos anos, e um tribunal depende de sua reputação para se manter forte, ele precisa ser reconhecido como um tribunal que segue as regras para ser respeitado. Então, uma parte, vamos dizer assim, da culpa, da erosão da autoridade do tribunal, reside em decisões ruins tomadas pelo próprio tribunal. Para dar um exemplo, um tribunal que decide que você não pode prender uma pessoa após condenação em segunda instância. Passa alguns meses, diz que pode prender após condenação em segunda instância. Passa alguns outros meses, diz que não pode de novo prender alguém. Isso gera uma erosão dessa autoridade do tribunal. E quais outros indícios a gente teria de que esse tribunal se enfraqueceu? Se a gente olhar para a maneira como o Congresso Nacional reage às decisões do Supremo Tribunal Federal, a gente consegue identificar problemas ali. Então, a gente tem decisões reiteradamente descumpridas por parte do Congresso Nacional no que se refere às emendas parlamentares. A gente tem propostas de emenda à Constituição que querem contrariar decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente tem propostas de emenda à Constituição que querem alterar as competências do Supremo Tribunal Federal. A gente tem, vira e mexe, ameaças de processos de impeachment contra ministros do Supremo a serem abertos no Senado. Então, se a gente olhar para o todo, a gente percebe que vários ataques têm sido desferidos ao Supremo Tribunal Federal. E me parece que o 8 de janeiro, em que o tribunal foi destruído fisicamente, também é uma prova disso, né? O tribunal foi fragilizado, inclusive fisicamente, né? As suas vidraças foram quebradas, as cadeiras arrancadas. Então, o tribunal não passa por bons momentos no que se refere à sua estabilidade e à manutenção de sua autoridade. E isso não é bom para ninguém. Uma sociedade como a brasileira, profundamente desigual, que tem na Constituição uma carta de garantia de direitos, de garantia de procedimentos justos e de garantia de minorias, precisa de um tribunal constitucional com autoridade forte para fazer valer as suas decisões. E como que o Supremo faz para recuperar essa autoridade forte? Qual é o caminho para isso? Os caminhos têm sido identificados por muita gente que estuda Supremo Tribunal Federal já há muito tempo, né? Então, para começar, reduzir o que fragiliza o tribunal. Reduzir o excesso de decisões individuais, reduzir a falta de transparência na construção da pauta, reduzir a presença de ministros em eventos privados, com setores que têm interesses no julgamento do tribunal, reduzir a manifestação individual de ministros na imprensa, né? Então, uma série dessas medidas cabe única e exclusivamente ao próprio tribunal. Algumas delas já foram implementadas, né? Nós tivemos mudanças regimentais para colocar prazo nos pedidos de vista, para exigir que as liminares sejam referendadas o mais rápido possível pelo plenário, né? Então, a gente está falando de algo que o próprio tribunal talvez reconheça como uma fragilidade.
Mas outros pontos, eles dependem de uma conformação dos demais poderes da República, de que o Supremo Tribunal Federal tem que ser respeitado, de que as decisões judiciais têm que ser cumpridas, né? E aí a gente está falando de um Congresso Nacional que precisa rever a sua posição de lealdade com a Constituição e sair dessa disputa mesquinha por poder. E a gente tem que ter um poder executivo que não se coloque contra a existência do Supremo Tribunal Federal, como a gente viu durante os anos do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, há responsabilidades a serem distribuídas para todo mundo. E a gente vai para um rápido intervalo. A notícia já volta depois do intervalo. Fique conosco. A notícia está de volta, entrevistando hoje a professora de Direito Constitucional da FGV São Paulo, Heloísa Machado de Almeida. Professora, estávamos falando sobre os efeitos dos ataques desferidos ao Supremo pelos outros poderes para a imagem do próprio Supremo. E aí queria te ouvir um pouco com relação a esse levantamento que foi feito pela senhora dos julgamentos relativos ao 8 de janeiro. O que isso mostrou até agora? Porque esse é um dos julgamentos que influencia diretamente na imagem da Corte perante uma parte da sociedade. Esse levantamento foi feito por mim e pela pesquisadora Luísa Ferraro, da Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo. E a gente analisou todas as decisões tomadas nas ações do 8 de janeiro até junho de 2024. E a gente percebeu muita coisa interessante, né? Então, uma coisa que a gente percebeu foi que uma grande parte dos acusados por crimes leves, né? Nem todo mundo do 8 de janeiro foi acusado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por tentativa de golpe. Uma parte foi acusada por incitação ao crime e associação criminosa, né? Essas pessoas, a maior parte delas fez um acordo de não persecução penal com o Ministério Público. Isso foi homologado pelo Supremo. Então, elas não responderam a um processo criminal. Esse foi um achado interessante. E aqui a gente está falando de dados que beiram 50% dos acusados fizeram acordos, né? E a gente identificou também, para esses envolvidos nos crimes mais graves, de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe, que, em grande medida, os pedidos da defesa foram atendidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, seja na substituição da prisão preventiva, pela adoção de uma outra medida cautelar, seja na revisão de uma medida cautelar, os argumentos da defesa foram consideravelmente levados ali para uma decisão favorável àqueles réus, né? E isso desconstrói muito da imagem que se fala de que a gente está diante de um tribunal de exceção, de que a gente está diante de um relator que não seguiu com nenhum tipo de procedimento, que descumpriu o devido processo legal. Quando a gente olha de perto e olha para todos os casos, a gente percebe muito mais normalidade do que anormalidade. E aí eu aproveito para perguntar qual é o significado histórico de a gente ter militares, até generais, sendo julgados agora perante o Supremo, e num caso como esse, no qual a gente está falando de uma tentativa de golpe de Estado. Olha, Beatriz, eu acho que esse é o ponto mais relevante dessa ação penal, né? Porque numa história tão permeada por autoritarismo e por golpes sucessivos, e uma história também permeada de anistias e impunidades, você vê uma ação penal ser instaurada, né? E essas pessoas serão julgadas, né, pela prática desses crimes, e essas pessoas ocupando esses cargos de altíssima patente nas Forças Armadas, isso é algo muito relevante em um país como o Brasil. Nós temos uma série de questões sobre a nossa última transição democrática, que compactuou com uma não justiciabilidade dos crimes cometidos durante a ditadura, e a gente vê que, passados ali 4 décadas, a gente se depara de novo com esse problema de um autoritarismo crescente, de uma deslealdade de parte das Forças Armadas com a Constituição. Então, ver um processo ser instaurado e essas pessoas responderem pelos seus atos, independentemente disso gerar ou não uma condenação ou uma absolvição, isso é absolutamente relevante
e mostra um amadurecimento democrático e uma clareza das nossas instituições de que não adianta assegurar só memória e verdade. O pilar da justiça é fundamental para superar esses períodos de autoritarismo. E há algum caminho possível para o ex-presidente Bolsonaro reverter a condição dele de inelegibilidade? A senhora vê também algum caminho possível para que ele e outros envolvidos no que se condicionou chamar aí de trama golpista possam ser anistiados, como vem sendo debatido por alguns aliados? Bolsonaro se tornou inelegível por uma condenação do Tribunal Superior Eleitoral. E tem um recurso tramitando no Supremo que questiona essa decisão, né? Até agora não há uma decisão definitiva sobre isso. Há uma série de outras ações no Tribunal Superior Eleitoral que podem gerar inelegibilidade, seja em relação a abuso de poder econômico, seja em relação a abuso de poder político e até a instrumentalização da Polícia Rodoviária Federal para impedir a votação de parte de eleitores. Tudo isso ainda aguarda julgamento no TSE. Então, nesse cenário, pela perspectiva eleitoral, me parece pouco provável reverter essa inelegibilidade. Agora, o Congresso parece estar levando a sério um projeto de anistia. E veja, isso cai naquilo que eu estava falando. O Congresso promover uma anistia para crimes dessa gravidade, dessa natureza, quando o Supremo foi um alvo fundamental dessa fúria, dessa trama golpista, é uma afronta ao tribunal. É uma afronta às decisões e ao trabalho do tribunal. Então, eu infelizmente não duvido que o Congresso se mostre tão desprendido dos valores constitucionais e eventualmente aprove uma proposta de anistia. Mas pelo nosso modelo, essa proposta de anistia vai bater de novo no Supremo Tribunal Federal, que vai avaliar se ela é válida ou não. Então a gente vai ter ainda não só uma série de disputas no microcosmos da ação penal, mas também uma enorme disputa instaurada entre Congresso e Supremo, caso essa anistia tenha sucesso no Legislativo. Alimentando ainda mais esse desgaste da imagem pública do Supremo, provavelmente, então. Exatamente. E aí o desgaste da imagem do tribunal provocado por um ator externo, que age de maneira desleal à Constituição e depois coloca a culpa no tribunal quando ele faz o seu dever, que é cumprir o que está colocado ali no texto constitucional. Então é um jogo bem injusto e me parece que nesse caso todo mundo sai perdendo. Agora, a gente está vendo um resultado no Brasil muito diferente do 8 de janeiro do que a gente assistiu nos Estados Unidos, a resposta que eles conseguiram, ou melhor, não conseguiram dar, me parece, ao 6 de janeiro. Há um ataque também à democracia americana, depois que o ex-presidente e agora presidente novamente Trump perdeu a eleição para o Joe Biden. O que faz esses dois modelos serem tão diferentes? Ou o que tornou possível que o Brasil esteja dando esse outro tipo de resposta? Bom, nós temos uma institucionalidade eleitoral muito diferente da dos Estados Unidos, né? Nós temos uma justiça eleitoral, nós temos a atribuição a uma série de atores para zelar pelas regras eleitorais, então não só o Ministério Público Eleitoral, como partidos políticos, como candidatos, todo mundo pode participar do controle das eleições no âmbito da justiça eleitoral, e isso tem feito com que a gente tenha capacidade de resistir a esses impulsos de desorganização eleitoral que a gente vê. Mas, por outro lado, se a gente olhar para o governo do Trump agora, uma série de decretos e medidas que ele tem tomado têm sido bloqueados pelo Judiciário. E aqui no Brasil, se a gente comparar com o início do governo Bolsonaro, isso demorou para acontecer. Então, lá o controle judicial me parece estar sendo mais rápido do que o controle judicial que a gente teve das medidas, né, dos decretos, do que o controle judicial que a gente teve aqui no Brasil. Então, são diferenças relevantes, mas são países que têm compartilhado esses desafios
de uma erosão democrática, de um soluço autoritário, assim como em outros locais do mundo a gente tem observado, seja na Hungria, seja na Polônia, seja na Índia, né? Há uma série de estudos que vão olhar para como as instituições democráticas sucumbem a esses projetos autoritários e como elas conseguem resistir, né? Acho que hoje o Brasil conta uma história de resistência bem-sucedida a esse projeto. Uma resistência que contou com partidos políticos questionando as medidas de governo Bolsonaro, com o Supremo Tribunal Federal muito ativo, com parte do Congresso Nacional fazendo CPIs muito relevantes, com organizações da sociedade civil expondo tudo o que aconteceu aqui. Mas há uma série de mudanças que seriam necessárias, como, por exemplo, rever os superpoderes dados ao Procurador-Geral da República e, eventualmente, repensar o papel de militares na política, e nessas reformas a gente não avançou nada. E por quê? Pois é. Me parece que nessa agenda de sobrevivência a essa erosão democrática, esses projetos que são reformas mais estruturais, para impedir que a gente passe por isso de novo, foram relegados a um segundo plano. Me parece um enorme erro. Além disso, essas forças políticas que incentivaram essa erosão democrática ainda estão aí no Congresso Nacional, inclusive com até uma certa maioria nessas casas legislativas. Então, a gente resistiu, mas a ameaça ainda está presente. E estão lá porque representam o pensamento de uma parcela também da sociedade brasileira, né? Eu acho que é um pouco esse o debate que a gente vem fazendo. Como que a gente chegou até aqui e como que a gente sai dessa situação, e não parece haver um caminho fácil, né? Não há um caminho fácil, e a nossa ideia de ter um sistema político representativo como o nosso é de que partidos políticos sejam capazes de filtrar essas tendências autoritárias, né? De barrar essas lideranças que querem depois implodir as regras do jogo. E a gente viu que isso não aconteceu nas eleições de 2018, isso não aconteceu nas eleições de 2022, o que, por sua vez, exigiu que a Justiça Eleitoral assumisse um papel de manter a regularidade, a integridade das eleições, porque os próprios atores políticos, de certa maneira, abdicaram desse papel. Então, é um arranjo muito difícil, é uma ameaça que encontra eco, infelizmente, em parcela da população, mas eu quero crer que não na maioria da população. A maioria da população, me parece, continua engajada com um projeto democrático de garantia de direitos e de desenvolvimento. Professora Heloísa Machado de Almeida, muito obrigada pela entrevista hoje aqui na Notícia. As portas estão abertas para recebê-la sempre. Muito obrigada, foi um prazer enorme. O É Notícia desta semana fica por aqui. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, às 11h45 da noite, aqui na Rede TV. Muito obrigada.